Hello there and welcome back. This is a lesson about the power of focus. When you have a goal, when you have a clear vision of where you want to get or of what you want to achieve. Let's learn about focus with Tony Robbins, and you'll learn a lot of English in the process with me, of course. Alright, let's do it. Where will you be? Onde você estará in your business, nos seus negócios, and in your life in 36 months, e em sua vida em 36 meses? Not because you hope, não porque você espera ou porque você deseja, because you decide, porque você decide. Where will you be in 36 months? Onde você estará em 36 meses? Will é o modal verb que a gente usa para transformar o verbo que vem em seguida no futuro. Em uma frase afirmativa, ele vem logo depois do sujeito ou do pronome pessoal e antes do verbo. Por exemplo, I will go, you will do, she will be. Will is used to make promises, to offer help and to make predictions. Então, ele é utilizado para fazer promessas, para oferecer ajuda e para fazer previsões. Por exemplo, I'll always love you. Isso é uma promessa. I'll give you a lift. Eu vou te dar uma carona. Eu estou oferecendo ajuda. It will rain tomorrow. Eu estou fazendo uma previsão de chuva para amanhã. Então, como se fosse uma previsão do tempo, tá? Aqui temos a forma contraída, que nós normalmente damos preferência a essa forma no inglês falado. Por escrito, você pode usar a forma completa, full form. E aí a pronúncia dele fica assim. I'll always love you. I'll give you a lift. I'll give you a lift. It will rain tomorrow. Você só precisa praticar um pouquinho para sair certinho. It will, I will, you, she'll. Ok? Teremos mais detalhes sobre a utilização do will no módulo de gramática. Ok? Que temos depois? Hope. O que é um hope? É um desejo que algo aconteça ou uma esperança de que algo vai acontecer. Por exemplo, I hope that you'll understand this explanation. Eu poderia ter omitido that sem interferir no significado da frase. Então, eu posso dizer I hope you'll understand this explanation or I hope that you'll understand this explanation. E mais um exemplo, we hope to win the competition. Nós esperamos ou nós desejamos muito vencer essa competição. Então, hope está ligado a um desejo que algo aconteça ou uma esperança. Everyone in this room knows how to create. Todos nessa sala sabem como criar. You're not a manager of your life. Você não é um gerente da sua vida. You are a creator of your life. Você é um criador da sua vida. Or you wouldn't be in this room. Ou você não estaria nesta sala. Everyone knows how to create. Mais um exemplo aqui para você. Everyone knows how to enjoy life. Embora o pronome indefinido everyone pareça ser plural, mas ele é considerado singular para a conjugação do verbo que vem logo a seguir, ok? Então você não diz everyone know, porque você tem a ideia que eles sabem, que todos sabem. Você vai conjugar como se fosse a terceira pessoa do singular, a mesma conjugação que você faz para he, she or it. Então, everyone knows how to enjoy life. Todos sabem como aproveitar a vida. Not everyone knows how to create the life they want. Nem todos sabem como criar a vida que eles querem. Not everyone knows that they can create the life they want. Nem todos sabem que eles podem criar a vida que eles querem. Mais um chunk aqui, ó. You wouldn't be in this room.
Você não estaria nessa sala. You wouldn't be in this room if. Você não estaria nessa sala se. You wouldn't be here if you didn't want to. Você não estaria aqui se você não quisesse. She wouldn't be here if it wasn't her choice. Ela não estaria aqui se isso não fosse escolha dela. We wouldn't be together if we weren't happy. Nós não estaríamos juntos se não fôssemos felizes. They wouldn't be rich if they wasted their money. O que temos aqui? Essas são frases condicionais e essa gramática se refere a second conditional. Nós temos 4 tipos de condicionais, essa é a second conditional, que você vai ver em detalhe nas aulas de gramática. Mas o que você precisa perceber nesse momento? Essa aqui é a forma negativa do would, que transforma o verbo que vem logo em seguida no futuro do pretérito. Então, se você tem would be, você vai entender isso como seria ou estaria. E como você tem wouldn't, é a forma negativa, você precisa entender isso como sendo não estaria ou não seria. Então, you wouldn't be here if you didn't want to. Você não estaria aqui se você não quisesse. Preocupe-se em entender o padrão que se repete nessas frases e quando chegar na hora da gramática, de focar na gramática, você vai ter uma clareza, uma capacidade muito maior de compreender e saber como utilizar essa estrutura. How do you create your life? Como você cria a sua vida? You get hungry for something. Você fica com fome de algo, não? Don't you? Who has done something in your life that once seemed difficult? Quem que fez alguma coisa na sua vida que uma vez parecia difícil, or impossible, ou impossível, and now it's part of your life, e agora é parte da sua vida? To get hungry, or to get thirsty, to get tired, to get exhausted, to get annoyed. Todos esses adjetivos e muitos outros mais, quando acompanhados pelo get, assumem o significado de ficar com. Então, por exemplo, to get hungry, ficar com fome. To get thirsty, ficar com sede. To get tired, ficar cansado. To get exhausted, ficar muito cansado, ficar exausto, exaurido. E to get annoyed, ficar irritado. Por exemplo, I get annoyed when I'm hungry and thirsty. Eu fico irritada quando estou com fome e com sede. Qual é um erro muito comum que eu vejo os alunos cometerem nesses exemplos aqui? Para dizer ficar com fome, ficar com sede, ficar cansado, muitos alunos usam o verbo stay. Eles dizem I stay hungry, I stayed tired. Mas na verdade você tem que usar o verbo get para mostrar esse estado físico ou uma mudança de estado físico. O stay você vai usar para ficar de forma física em algum lugar. Por exemplo, stay in a hotel, stay in a farm, stay at home, ok? Então, não confunda stay com get. Para mudança de estado físico, mudança de como você se sente fisicamente, você vai usar o verbo get mais o adjetivo. Mais um ponto que apareceu aqui, ó. Ele fala o seguinte: you get hungry for something, don't you? Você fica com fome de algo, não fica? O que é esse don't you? Esse don't you se chama question tags. E pode ser don't you, doesn't she, didn't you, don't they, isn't it. Você vai entender em detalhe isso no módulo de gramática. Mas vamos observar o que acontece nesses exemplos. You create your life, don't you?
O que eu fiz aqui? Eu fiz uma afirmação e eu disse o seguinte: você cria a sua vida. Não cria? É isso que o don't significa. Ele faz um questionamento para confirmar uma afirmação que eu fiz na frase anterior. Vamos ver mais um exemplo. She creates her life. Ela cria a vida dela. Doesn't she? Não é? Ou ela não cria? Então, o que eu fiz? Eu afirmei que ela cria a vida dela e depois eu fiz uma pergunta para confirmar se aquela afirmação estava certa ou adequada. We create our lives, don't we? Nós criamos nossas vidas. Perceba aqui que o life é vida, no plural fica lives. Não criamos? Mais uma vez eu fiz uma afirmação e usei uma tag question or question tag para confirmar se aquela afirmação estava certa, adequada ou apropriada. They create their lives, don't they? Eles criam as vidas deles ou as suas vidas. Não é mesmo ou não é? E é isso que essa parte bem no finalzinho, depois de uma afirmação, representa. É uma question tag, que significa que você está questionando uma afirmação que você fez anteriormente. Então, you are a student é a afirmação. No negativo, eu vou usar aren't you? Essa vai ser a question tag. Você vai inverter o verbo que você utilizou na afirmação, ok? Não se preocupe, vai ser bem fácil de entender. Lá no módulo de gramática você vai encontrar essa aula. Seguindo em frente, então, to seem difficult and impossible é parecer difícil e impossível. Então, to seem equivale a parecer. Who's got something in your life in this area? Say I. Quem tem algo em sua vida nessa área, diga eu. How did you do it? Como você fez isso? You created 3 ways. Você criou isso de 3 jeitos ou de 3 formas. Who's got something? Essa aqui é a short form da frase Who has got something? Quem tem algo? Então, vamos ver um exemplo completinho agora desse chunk. Who's got something to lose? Quem tem algo a perder? Who's got business in the fashion industry in this group? Quem tem negócios na indústria da moda neste grupo? Who's got lots of confidence in this group? Quem tem muita ou bastante confiança ou autoconfiança neste grupo? Então, who's got something? Quem tem alguma coisa? Have got, da ideia de posse, ok? E aqui está conjugado na terceira pessoa para he, she or it. How did you do it? Como você fez isso? How did you learn English? Como você aprendeu inglês? How did you buy your first car? Como você comprou o seu primeiro carro? How did you meet your best friend? Como você conheceu o seu melhor amigo? How did you meet me? Como você me conheceu? Aqui temos um exemplo de formação de perguntas sobre o passado. Simple past questions. How did you do? O que temos aqui? Que você percebe claramente a presença do did. Nessas frases, ele faz o papel de auxiliar do verbo na formação de frases interrogativas, ok? Então, aqui na primeira frase, how did you do it? Como você fez isso? Ele acompanha o verbo fazer, transformando ele em fez. Como você fez isso? How did you learn English? Nessa frase, o did acompanha o verbo learn para formar essa pergunta. Como você aprendeu inglês? How did you buy your first car? O did aqui acompanha o verbo buy, de comprar, para dar a ideia de passado e num questionamento, ok?
Você vai ter mais exemplos e explicações com mais detalhes também no módulo de gramática. Mas como eu sempre digo, se preocupe em perceber o padrão que se repete nessas frases, que essa é a melhor forma de você entender como utilizar essa estrutura. Number 1. You decided there is something you wanted so bad that you unleashed all your desire. Você decidiu que há algo que você queria tanto. You wanted so bad. Você queria tanto. That you unleashed all your desire. Que você desencadeou todo o seu desejo. You became obsessed with it. Você se tornou obcecado por isso. Something you wanted so bad. Algo que você queria tanto ou algo que você queria muito. O so bad tem esse significado. Neste contexto, so bad significa very much or with great intensity. Muito ou com uma grande intensidade. Por exemplo, we need the money so bad. Nós precisamos tanto do dinheiro. My arm hurts so bad. Meu braço dói tanto. I wanted to see you so bad. Eu queria tanto te ver. To become obsessed with something é ficar obcecado por alguma coisa. E became é o passado simples. Então, o become, que é tornar-se ou se tornar, é um verbo irregular. E no passado simples, a conjugação dele é became. Vamos ver alguns exemplos com o verbo no passado agora. He became obsessed with online games after getting a PlayStation for his birthday. Ele ficou obcecado por online games, por jogos online, depois que ganhou um PlayStation no seu aniversário. She became obsessed with online dating after downloading the app Tinder. Ela ficou obcecada com encontros online. Online dating é isso, gente, é encontros online. After downloading the app Tinder, depois de fazer o download ou depois de baixar o aplicativo Tinder. If it was a business, se era um negócio, or a car, ou um carro, or a relationship, ou um relacionamento, or a transformation in your body, ou a transformação em seu corpo. If there is something you once envisioned, se há algo que você em algum momento ou alguma vez imaginou, visualizou, and now it's real, e agora ele é real, it's because you didn't just envision it. É porque você não somente visualizou isso, você não só imaginou isso. If you envisioned something, se você visualizou, ou se você imaginou, ou se você vislumbrou alguma coisa. You envisioned your future and now you have exactly what you wanted. Temos aqui o passado de envision, que é regular. Então, você forma o passado adicionando ed no final do verbo na forma básica. Envision, envisioned. Pronúncia, o E é quase silencioso. Envisioned. Você vislumbrou o seu futuro e agora você tem exatamente o que queria. You didn't just envision your future, you worked hard for it. Aqui eu tenho uma frase negativa. No passado, você não somente visualizou o seu futuro, você deu duro por isso, você trabalhou arduamente por ele, né? Então, o que eu usei aqui? O didn't é o did na forma negativa. Então, para fazer uma frase negativa sobre o passado, você vai usar o didn't junto com o verbo para dar essa ideia de passado negativo. E aí, nesse caso, o verbo não é conjugado no passado. O didn't que faz esse papel de transformá-lo em negação e também transformá-lo na forma passada. Isso numa frase negativa.
Mais uma vez, então, you didn't just envision your future. Você não somente visualizou o seu futuro. You worked hard for it. Você deu duro por ele. Você trabalhou arduamente por ele. Every time you envision what you want, you get closer and closer to achieving it. Toda vez que você visualiza o que você quer, você chega mais próximo ou você se aproxima mais e mais de alcançar isso. Every time, sempre ou toda vez que. Então, every time you envision, toda vez que você visualiza ou sempre que você visualiza. You brought so much emotion to it. Você trouxe tanta emoção para isso. That now it's in your life. Que agora isso está em sua vida. It was once a dream. Uma vez era um sonho. It was once a goal. Uma vez era um objetivo, uma meta. And now it's in your life. E agora isso está em sua vida. To bring é trazer. E brought é o passado de bring. Então, bring é um verbo irregular. O que significa isso? Os verbos irregulares, a conjugação no passado não é criada adicionando as letras ED. Você tem toda uma lista de verbos cuja conjugação você precisa memorizar. Você também vai ver uma aula sobre isso no módulo de gramática, ok? Então, bring, brought, brought. Passado simples de bring é brought. You brought so much emotion. Você trouxe tanta emoção para isso. Por exemplo, my memories of childhood brought me so much emotion. Minhas memórias da infância me trouxeram tanta emoção. Brought me trouxeram. It was once a dream, now it's a reality. Uma vez isso era um sonho, agora é uma realidade. It was once a goal and now you have achieved it. Uma vez era uma meta ou um objetivo e agora você alcançou. London was once a small town and now it's a huge cosmopolitan city.